Não existe um eu para odiar. É como se, quando eu olhasse para mim mesmo, não visse nada definido. Só um monte de pensamentos, atos e contextos. E muitos, na verdade, nem parecem meus. Muitos pensamentos eu não quero pensar. Muitas coisas eu não quero fazer. É mais ou menos isso. Quando procuro o que sou, nunca encontro. É como aquelas bonecas russas, sabe? As bonecas são ocas, e quando abrimos uma delas, tem outra boneca ainda menor por dentro. E assim por diante. Todas ocas, até a menor delas. Só que a última, ela é sólida. Só que dentro de mim, eu acho que não existe essa última sólida. E sim só as bonecas ocas, uma menor do que a outra. Bem, pessoal, o vídeo de hoje então é para falar sobre o livro Tartarugas até lá embaixo de John Green. Então, sem mais delongas, bora lá. Esse trecho que eu li no começo do vídeo, ele está na página 228 do livro, tá? E ele resume um pouco do como é os sentimentos em que a nossa protagonista tem aqui dentro da história, que é a Eiza, e o como ela se sente presa dentro de si mesma. Esse é um livro que vai tratar do TOC, do transtorno obsessivo compulsivo, que é uma doença mental que atinge a pessoa de uma forma muito grande, tanto psicologicamente quanto funcionalmente no seu dia a dia, no seu físico mesmo, né? Seus comportamentos e seus jeitos de se comportar, conviver com outras pessoas, afeta muito o cotidiano da pessoa e muito também do seu psicológico. É como se fosse uma luta interna contra você mesmo todos os dias. É como a Isa fala aqui, ela luta contra um demônio dentro dela que é ela mesma, só que são pensamentos que ela não quer ter, sabe? Digamos assim. Enfim, eu acho que eu estou me precipitando um pouco e eu acho que é melhor a gente dar um contexto antes da gente começar de fato a falar sobre a Eiza e o que ela está sentindo e o que foi que eu senti lendo esse livro aqui, tá? Na verdade, essa aqui é uma releitura que eu estou fazendo. Eu li pela primeira vez em 2017 ou 2018, se eu não me engano, perto do lançamento do livro originalmente. E eu decidi fazer essa releitura porque eu achei que seria necessário. É um livro importante, tem uma temática importante, que é abordar essa doença, representar então pessoas que também têm essa doença e fazer também pessoas que não a têm, mas conheçam então melhor, deem conta do como realmente isso é uma doença séria, uma doença que tem que ser levada a sério e não pode ser banalizada, digamos assim, tá? Isso porque muitas pessoas acham que toque são simplesmente você ter manias ou que é doideira da pessoa. E na verdade não, a pessoa ela sabe na verdade que ela está fazendo algo que não faz sentido, mas ela não consegue controlar aquilo, sabe? Enfim, antes de começar a falar sobre a obra, tenho que dar um pequeno resumo, então, uma pequena biografia, se é assim que eu posso chamar, do autor do livro, que é o John Green. Esse daqui é um autor que muito possivelmente você já conhece, pois ele é um dos atuais autores assim mais famosos de Young Adults, ou YA, que são livros jovens e adultos, que tem uma temática, um público-alvo, como jovens, adolescentes e etc, tá? É um escritor assim muito bom desse gênero, meu favorito nesse gênero em Young Adult. Ele consegue conversar muito bem com os jovens, mas ao mesmo tempo ele tem uma escrita muito bonita, tem trechos muito bonitos, e ele consegue desenvolver muito bem a história. E esse aqui é o último livro que ele publicou até o momento, então aqui ele já está bem mais amadurecido. Eu só li, na verdade, 2 livros dele até hoje, que são O Tartarugas até lá embaixo e A Culpa é das Estrelas, mas nota-se entre A Culpa é das Estrelas e Tartarugas até lá embaixo uma grande evolução na escrita do autor já. Enfim, eu quero ler outras obras dele para acompanhar um pouco dos seus livros antecessores, digamos assim. John Green nasce em 24 de agosto de 1977, nos Estados Unidos, em Indianápolis. Sua carreira literária iniciou-se então com seu primeiro romance publicado, chamado Quem é Você, Alaska, publicado em 2005 e ganhou uma adaptação para a série pela Hulu, que é a mesma produtora de O Conto da Aia, da série O Conto da Aia, então é uma produtora assim muito boa. Ganhou uma adaptação ano passado, não assisti, tá? Então não tenho como falar se é boa ou ruim. E outras de suas obras literárias são Deixa a Neve Cair, de 2008, que na verdade esse daqui não é um romance, é um conto, e é um conto publicado em uma coletânea junto com outros autores, tá? Se não me engano é uma coletânea com outros 2 ou 3 autores, outros 2 ou 3 contos que possuem nele, e ganhou uma adaptação para filme na Netflix no ano passado, tá?
Um outro livro dele que também ganhou adaptação é Cidades de Papel, de 2008, que é uma adaptação em 2015. Will e Will, que é um livro que ele fez em conjunto com outro autor, que se eu não me engano é o David Levitan, e é um livro de 2010, esse aqui, tá? Em 2012 ele lança então seu maior fenômeno até o momento, que é A Culpa é das Estrelas, e logo após vem então o filme em 2014, que também fez muito sucesso, por sinal. Ele lançou também o Teorema Catherine, que é um livro assim que o pessoal não costuma gostar muito dele. Eu não li, então não posso opinar. E por fim, até o momento, o último livro dele é Tartarugas até lá embaixo, de 2017. O autor ele possui um canal no YouTube junto com o seu irmão desde 2007 e ele continua postando vídeos até hoje, tá? Eu cheguei a checar lá e ele postou um vídeo assim super recentemente, então ele sempre tá produzindo conteúdo novo, que o nome do canal é Vlog Brothers, tá? A curiosidade é que o autor ele possui TOC, transtorno obsessivo compulsivo, assim como a Asa aqui dentro desse livro. Então eu acho que pelo John Green, ele ter o TOC, ele ter essa doença e conviver com ela, ele deixa tudo mais visceral, sabe, na escrita dele, porque ele meio que tem propriedade, ele sabe do que ele tá falando aqui. Ele meio que pode acabar até sentindo isso e transportando aqui pra personagem da Asa, né? Enfim, eu gostei muito dessa representação e acredito eu que na literatura é um dos melhores livros que representam o transtorno obsessivo compulsivo, tá? E uma coisa que ele fala, ele chegou a gravar um vídeo falando da sua doença e tudo mais, e ele diz assim em um certo momento: então, eu tenho transtorno obsessivo compulsivo, que é mais imaginado popularmente como lavar as mãos excessivamente, ou limpeza excessiva, ou qualquer outra coisa. Porque são as coisas que você pode ver, diz John Green. Mas, pelo menos para mim, tem um motivo para que o obsessivo venha antes do compulsivo no nome. O John Green, então, ele fala que vai muito mais além do que a gente pode ver. Quem vê a pessoa que sente a doença não tem 100% da certeza do que a pessoa está passando. Porque essa é uma doença que afeta muito, muito mesmo o psicológico da pessoa. Então a pessoa ela tem uma obsessão e isso que gera então a sua compulsão. São como pensamentos intrusos que entram na cabeça da pessoa. Ela sabe que aquilo não faz sentido, mas ela tem que fazer aquele ritual, ela fazer algo que foge muito do seu controle. Então é algo assim meio que incontrolável realmente. O TOC ele tem um tratamento, tá? Com a ajuda de psicólogos e psiquiatras que receitam remédios, fazem acompanhamentos, mas é uma doença que também ela demora para ser diagnosticada, porque muitas vezes a pessoa que tem o TOC, ela descobre que pode acabar tendo, mas ela tem vergonha de falar dos seus sintomas para as pessoas, tem um certo receio, e isso acaba dificultando para o diagnóstico ele acabar vindo. E tudo isso mesmo está muito bem retratado aqui. A Isa, ela, como eu falei, ela vive lutando contra os seus pensamentos, contra as suas atitudes. E com tudo isso dito, né, explicando um pouquinho sobre o autor também, já deu-se para entender um pouco sobre o que é o TOC, né? Mas, de qualquer forma, pesquise mais sobre o assunto. Tem vários vídeos aqui na internet de especialistas, né, de médicos, psicólogos, psiquiatras, que falam sobre a doença com maior propriedade do que eu, obviamente. Isso aqui é só um resumo realmente dessa doença que é tão complexa e tem muito a se debater ainda. E existem sites também que falam sobre isso, enfim. Procure mais, saber mais, se aprofundar mais sobre esse assunto em outras fontes também. Vamos então começar a falar sobre a minha experiência literária e como foi essa releitura pra mim, tá? Este daqui é um livro narrado em primeira pessoa, ou seja, ele se passa todo pela perspectiva da Asa durante o livro todo. Isso que faz ainda a gente entrar um pouco mais na personagem, a gente começar a entender um pouco melhor ela. Mas muitas vezes nem a gente mesmo consegue entender, porque nem ela mesma consegue a compreender muito bem. Bom, esse livro aqui ele foi trazido pela editora Intrínseca no Brasil, tá? E ele tem tradução da Ana Rodrigues. Digamos que existem dois pontos aqui a serem observados sobre esse livro. A sinopse do livro, quando você vai a ler, ela não fala muito sobre essa coisa do TOC, transtorno obsessivo compulsivo, e parece ser uma história um pouco diferente disso, né? Aqui então, pela sinopse, a gente vai acompanhar a história dessa protagonista de 16 anos, que tem uma vida normal até, na medida do possível, né? Ela tem a sua melhor amiga, que é a Daisy, e um certo dia, um bilionário, ele desaparece, e o nome desse bilionário, então, é o Russell Pickett.
E esse milionário, então, ele é pai de um garoto chamado Davis e com o seu irmão mais novo, Noah. E ele deixa, então, esses dois filhos abandonados e todo mundo está à procura, então, desse cara desaparecido. E meio que estão oferecendo uma recompensa para a pessoa que o encontrar ou achar pistas sobre o que aconteceu com ele. Nessa coisa toda, a Daisy ela vê uma oportunidade então de ganhar um certo dinheiro com isso e ela decide contar isso para Asa e pedir ajuda para ela, já que a Asa no passado ela foi amiga então desse garoto, desse filho, desse bilionário que é o Davis. Então ela tem um certo contato com esse garoto, né? E ela vai fazer então meio que a Asa se aproximar dele para elas então começarem a investigar melhor todo este caso. E aí que a história vai ter todo o seu desenrolar, tá? Mas eu acredito que essa acaba não sendo a trama principal do livro. E ela nem é tão muito bem desenvolvida, digamos assim, durante a história. Muitos podem acabar se meio que decepcionando realmente com esse mistério aqui, tá? Porque eu acredito que esse não é o foco. O foco aqui é a Asa, é o interior da Asa. São suas relações, sobre a sua ansiedade, sobre o seu transtorno obsessivo compulsivo. Toda essa parte do mistério, do desaparecimento desse bilionário fica meio que no segundo plano. Então aqui o foco dessa história é realmente falar mais sobre o transtorno. Eu acho legal também que aqui dentro desse livro, o John Green, ele não só retrata o ponto de vista da Asa aqui. Então, por exemplo, a amizade dela com a Daisy é muito legal, elas são muito amigas, isso fica muito explícito no livro. A Daisy é uma personagem, assim, super espalhafatosa, digamos assim, ela escreve também fanfics de Star Wars, mas tem certos momentos que a gente vê que pra ela é um pouco difícil entender a Asa, é um pouco até mesmo difícil de conviver com ela. Isso vem à tona aqui em diversos momentos aqui do livro. Então a gente tem meio que o contraponto aqui realmente de uma pessoa que sofre com o toque, de uma pessoa que convive muito próximo da pessoa que tem o toque. A gente vê então um pouco também da relação da Asa com a sua mãe, por exemplo, toda a preocupação que a mãe dela tem com a sua filha por conta dessa doença que a Asa acaba tendo. E infelizmente a Asa ela perdeu o pai dela, ainda quando ela era criança, né? Então, por perder o seu pai e pelo Davis também, ele está com seu pai desaparecido, eles meio que têm essa ligação. Mas ela mesmo assim, ela até fala em um momento aqui desse livro que eu acho muito interessante, que ela não entende muito bem como é a dor em que o Davis está sentindo, porque toda dor é única, toda dor ela é diferente uma da outra, não existe a dor que é igual a do outro. Você nunca vai saber realmente o que o outro está sentindo, o quão é a magnitude daquela dor que a pessoa está sentindo. Enfim, é algo muito interessante aqui que se tem dentro dessa história. Como eu ia falando, essa amizade das duas é muito interessante também, e como eu falei que tem esse contraponto entre a pessoa que sofre o toque e quem convive, e em um momento aqui do livro, mais lá pro final, realmente, não é spoiler, tá, isso daqui, não é um momento, oh meu Deus, chave da história, é que a Asa, ela mostra meio que metaforicamente como ela se sente aprisionada dentro dela mesma pra sua amiga Daisy. Então elas entram meio que num túnel e tudo lá tá escuro e elas não sabem muito bem. Ela pede pra Daisy desligar a lanterna e ficar tudo escuro realmente, você não saber pra onde você tá indo, o que você tá fazendo, se não tá escutando direito. Então é mais ou menos assim que ela fala que se sente aprisionada na sua espiral, que ela chama de pensamentos. Tartarugas tá lá embaixo é um nome que faz todo sentido aqui dentro da história. Esse nome ele é super referenciado em vários momentos aqui da história. Vezes mais na cara, outras vezes mais nas entrelinhas. Eu acho legal como o autor ele desenvolve um pouco da relação entre a Asa com a sua mãe. Isso é muito interessante a gente ver em um livro jovem adulto, né? A relação dos pais com os filhos, né? Realmente. E essa interação das duas, assim, é muito legal. Esse é um livro muito visceral, ele é um livro verdadeiro, digamos assim. Até mesmo o final dele, ele é muito... Ele não deixa... Não é um final 100% triste, mas ele não é um final 100% feliz. É como a vida é. Ela tem perdas, ela tem ganhos, ela nunca vai ser 100% o extremo de alguma coisa, sabe? Porque nem tudo na vida ocorre da maneira em que a gente acaba esperando. Uma coisa que eu gosto muito na escrita do John Green é que em diversos momentos ele faz referências, então, a outros autores da literatura, a todo o universo da cultura pop. Por exemplo, a Daisy, que escreve fanfics de Star Wars,
mas aqui, por exemplo, a gente tem citações realmente de outros autores, como William Shakespeare, Virginia Woolf, que faz a leitura ficar ainda mais imersiva. O John Green, ele tem uma escrita assim sensacional, sabe? Você entra na história, você entra no personagem, você entra na trama. Apesar dela não ter uma trama muito agitada, digamos assim, mas ao mesmo tempo ela é agitada, pois o interior da Isa, ela é muito ligada, assim, ela não para realmente, é algo muito rápido, sabe? É um fluxo, assim, de pensamentos muito rápido que você não consegue acompanhar muito bem, mas, assim, na prática, ele não tem aquele acontecimento, nossa, meu Deus, não é uma trama cheia de reviravoltas, mas mesmo assim o autor, ele consegue te manter preso nessa leitura e você não consegue largar o livro. Eu achei a escrita do John Green, assim, muito boa, tá? Ele consegue trazer um pouco de leveza para um tema, né, uma doença, um tema meio que sério aqui dentro da história. Ele também fala um pouco do como o dinheiro ele não é tudo na vida e etc. As formas diferentes em que a gente lidar com a perda. Então aqui a gente vai ver como o Daisy vai lidar com a meio que perda, né, de seu pai, como o Noah, seu irmão mais novo, ele vai lidar de uma forma diferente com a perda do pai. Como a Isa, ela lidou com a perda do seu pai quando ela era criança. Um animal aqui que aparece dentro dessa trama, que é uma tatuara, né, ou atuar, como é chamada aqui dentro da história, é muito interessante porque o John Gray, ele fala todo do simbolismo em que esse animal tem, etc. Que ele é um animal assim que vive muito tempo, por volta de 150 anos. E é interessante que o pai do Davis deixou toda a herança dele para este animal. Então, se caso ele morresse, ou se caso ele não só tivesse desaparecido, ou ele sim morresse também, todo esse dinheiro não iria para os filhos, para você ver a que ponto esse pai chega. E eu não vou continuar falando aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, mas é um livro que tem uma escrita muito imersiva, tá? Muito simples de se ler, mas que ele vai te ensinar bastante. Tem suas falhas, tá? Confesso, principalmente no meio aqui da história, tem algumas quebras aqui no roteiro que fazem a trama ficar um pouquinho mais arrastada, digamos assim, né? Mas nada que me prejudicou, nada que me deixou assim, de saco cheio da leitura, digamos assim, né? É um livro que tem suas falhas, mas quando você vai colocar na balança, ele tem muitos mais pontos positivos do que negativos, realmente. Então, acho que tem muitas coisas legais pra gente pontuar aqui com esse livro. Para encerrar, vou falar um pouco sobre a adaptação cinematográfica que está por vir aqui deste livro. Ano passado surgiu então a notícia de que os direitos desse livro tinham sido comprados pela Fox 2000 em 2018 e ela já estava produzindo um filme. Porém, como a gente bem sabe, no final do ano passado, começo desse ano, a Disney ela comprou a Fox, né? Então não sei muito bem como vai ficar a produção desse filme. Ele estava previsto para sair no ano de 2020, que é o ano que estamos agora, mas pandemia, né? A gente provavelmente não vai ter esse filme esse ano. Não sei o que aconteceu com esse filme. Não saem notícias novas dele desde o começo do ano passado, tá? Então não tem muito o que falar realmente sobre ele. Mas já tinham sido divulgados até mesmo a diretora do filme, os roteiristas, enfim, tudo isso já tinha sido divulgado. O elenco não ainda, nem a data de estreia. Mas enfim, eu acredito que vai demorar um pouquinho mais para esse filme sair, talvez em 2022. Acho que é uma data aí que eu jogo, suponho que ele possa acabar saindo. Mas enquanto a gente não tem uma adaptação do livro, ficamos com ele aqui mesmo, que já é muito bom. E é isso, pessoal. Digam aí embaixo nos comentários se você já chegou a ler este livro também. Se você gostou do vídeo, já sabem, deixa o seu like, se inscreva no canal. Não se esqueça de curtir a página do canal lá no Facebook e também de seguir o perfil do canal lá no Instagram. Sim, agora a gente tem um Instagram, tá? E tô bastante empolgado com as postagens de lá. Eu espero que vocês me sigam também por lá, tá? Vou ficando por aqui. Até uma próxima. Tchau!